Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos então mais um vídeo. Gostaria que vocês assistissem a esse vídeo na sua totalidade. E não se esqueça de clicar no sininho, que é para ser comunicado de um próximo vídeo. Aproveite, inscreva-se no canal do YouTube, canal Abrigo da Química, e compartilhe esse vídeo com seu colega. Uma vez visto a nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos saturados, passamos agora, nesse vídeo, a estudar os hidrocarbonetos alifáticos insaturados. A insaturação é caracterizada com a presença de uma ligação π na cadeia carbônica. Esta ligação π pode ser representada por uma dupla ou até mesmo várias duplas, uma tripla ou até mesmo várias triplas, ou mesmo duplas e triplas. Haveremos de ter o cuidado necessário para podermos analisar cada uma destas insaturações. Bloco de Química Orgânica, módulo 1, aula 06.2. A cadeia principal. Vocês já sabem que a cadeia principal é a cadeia mais longa possível. Mas o que nós queremos estudar agora é a cadeia principal de compostos insaturados. Para que a cadeia seja principal, nós devemos escolher a maior possível, mas esta maior cadeia deverá conter a insaturação, deverá conter ligação ou ligações π entre carbonos. Vamos então analisar esta estrutura. Observe que nessa estrutura nós temos uma insaturação. E esta estrutura representa uma estrutura ramificada. Isto porque ela tem 4 extremidades de carbonos. Uma vez identificado a cadeia carbônica, nós vamos escolher a cadeia principal. Por exemplo, vamos pensar nesta cadeia. Observe que esta cadeia, ela contém a insaturação, a ligação π, e um total de 6 átomos de carbono. Vamos ver se podemos encontrar uma cadeia que seja maior do que esta. Vamos então escolher esta cadeia. Observe que esta cadeia é uma cadeia que contém a insaturação de 7 átomos de carbono. Logo, esta cadeia em cor amarela está aqui representando a cadeia principal desta estrutura. Observe que nessa estrutura nós temos 2 substituintes. Um substituinte com um carbono e o outro substituinte com 2 carbonos. Nota-se que o substituinte são grupo de átomos que estão presos à cadeia principal. Uma vez que nós sabemos escolher a cadeia principal de compostos insaturados, nós passamos então a analisar a insaturação, que é a novidade em relação às aulas anteriores. Pois bem, a insaturação. Ao numerar a cadeia principal de um hidrocarboneto insaturado, devemos numerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. O que isso significa dizer? Significa dizer que a insaturação deverá receber o menor número possível. Vamos então analisar este composto. Observe que este composto tem um substituinte e tem a insaturação. Esta cadeia representada em cor amarela é a minha cadeia principal. Eu devo, então, analisar esta insaturação de modo que ela receba o menor número possível. Então, nós devemos numerar a cadeia de modo que a dupla ligação, que é a insaturação, receba o menor número possível. Como esta insaturação está mais próxima da extremidade da direita, eu iniciei a numeração da direita para a esquerda. Nota-se que a posição da insaturação é localizada no menor número possível. Esta
Posição é a posição de número 2. Como está entre o 2 e o 3, você sempre pega o menor número. Como é que eu devo atribuir nome a esta cadeia? Nós devemos, então, contar o número total de carbonos. 6 carbonos é designado pelo prefixo X. Observe que eu tenho uma dupla na posição 2. Então, para dizer que eu tenho uma dupla, escreve-se em. Para dizer que esta dupla encontra-se na posição 2, escreve-se, então, 2 em. Este número indica a posição da dupla, do em. Em, na química orgânica, é dupla. Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação é a terminação O. É o sufixo que designa os hidrocarbonetos. Vamos, então, analisar esta outra estrutura. Observe que eu tenho uma ramificação, eu tenho um substituinte e tenho a insaturação. Eu devo numerá-la, de modo que a insaturação receba o menor número possível. Nota-se que esta insaturação está mais próxima da extremidade da esquerda. Logo, devemos numerá-la de modo que esta insaturação receba o menor número possível. Eu tenho, então, uma insaturação na posição 2. Entre 2 e 3, opta sempre pelo menor número. Logo, vamos, então, nomear essa cadeia principal. Eu tenho um total de 7 átomos de carbonos. O prefixo que designa 7 é o prefixo "-pt". O infixo que determina a tripla ligação é o infixo "-in". Mas eu tenho que dizer aonde esta tripla está. Ela está no carbono de número 2, logo escreve-se 2-in. A localização e o infixo que determina a tripla ligação. Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação é a terminação O. Todos os hidrocarbonetos têm terminação O. Viram como diferenciar uma dupla e uma tripla através da nomenclatura. A dupla é designada pelo infixo "em" e a tripla é designada pelo infixo "in". Nós temos que informar onde esta insaturação está localizada. Vamos, então, verificar um composto insaturado com um substituinte normal. Nós temos aqui uma cadeia carbônica em cor amarela. Observe que esta cadeia contém a insaturação. Logo, esta é a minha cadeia principal. E esta cadeia tem um total de 7 átomos de carbono. E preso à cadeia principal, eu tenho 2 substituintes. Um com um carbono, que você já sabe nomeá-lo, é o metil. Todos os substituintes têm a terminação "il" ou "ila". E o outro com 1, 2, 3 carbonos. Esse substituinte com 3 carbonos é o propil ou propila. Uma vez numerada a cadeia principal e identificada a localização da insaturação, nós podemos, então, dar nome à cadeia principal. Como eu tenho 7 carbonos, prefixo "-pt". Observe que eu tenho uma tripla. O infixo que caracteriza a tripla é o infixo "in". Mas onde é que está a tripla? No carbono de número 1. Então, escreve-se "in". Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação é a terminação "-o". Este é o nome da cadeia principal. Mas esta cadeia contém 2 ramificações, que são 2 substituintes. No carbono de número 4, eu tenho o substituinte metil ou metila, e no carbono de número 3, eu tenho o substituinte propil ou propila. Eu devo colocá-los em ordem alfabética. Então, fica. No carbono de número 4, eu tenho o metil, e no carbono de número 3, eu tenho o propil. Observe que eu escrevi "-pt" com H, mas na hora que juntamos o prefixo com o número de carbonos da cadeia principal, nós vamos suprimir o H. Vamos, então, escrever com "-ep". Nome desse composto: 4-metil, 3-propil, "-ept", 1-in. Vamos, então, verificar este outro composto. Nós temos aqui uma cadeia em cor amarela.
representando então a cadeia principal. Ela contém a insaturação. Observe que eu tenho dois substituintes, metil e o outro substituinte é o etil. Metil porque ele tem um único carbono e etil porque ele tem dois carbonos. Nós devemos numerá-lo de modo que a insaturação receba o menor número possível. Como a insaturação está mais próxima da extremidade da esquerda, eu devo numerá-la da esquerda para a direita. Daí eu já posso dar nome a este composto. A cadeia principal tem 7 carbonos, prefixo "-ept". Eu tenho uma dupla. O infixo que caracteriza a dupla é o infixo "-en", mas eu tenho que informar a localização da dupla. Então, no carbono de número 3, que é o menor entre 3 e 4, eu tenho uma dupla. Então, ler-se 3-en. Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação é a terminação "-o". Este é o nome da cadeia principal, "-ept-3-eno". Eu devo, então, colocar a nomenclatura dos substituintes em ordem alfabética. Eu tenho aqui etil, eu tenho aqui metil. Então, vem primeiro o etil. Na posição de número 5, eu tenho o substituinte etil. E na posição de número 2, eu tenho o substituinte metil. Novamente, vamos suprimir o H e passamos a escrever assim: 5-etil, 2-metil-ept, 3-eno. Este é o nome do composto. E se vocês depararem com um composto desta natureza, que tem dois tipos diferentes de insaturação, tem a dupla e tem a tripla. A regra é muito clara. Devemos numerá-la de modo que as insaturações recebam os menores números possíveis. Mas como elas estão nas extremidades, alguém tem que prevalecer sobre alguém. Daí, a dupla prevalece sobre a tripla. Isto porque dupla é representado pelo infixo "-en", tripla é representado pelo infixo "-in". Quem é que veio primeiro no alfabeto? "En" ou "in"? "En". Então, eu devo numerá-la de modo que a dupla, neste caso, receba o menor número possível. Observe que eu tenho também um substituinte, e esse substituinte está no carbono de número 5. A cadeia principal é constituída por 9 carbonos. Nós temos, então, o prefixo que designa 9, 9. Eu tenho uma dupla. Primeiro escreve-se o "-en", depois o "in". Uma dupla no carbono de número 1. E eu tenho uma tripla no carbono de número 8, porque ela está entre o 8 e o 9. Você pega sempre o menor número. Então, no carbono de número 8, eu tenho o 8-in. Como trata-se de um hidrocarboneto, o sufixo, a terminação é a terminação "-o". Logo, devemos então verificar onde encontra-se o meu substituinte, que está no carbono de número 5, e esse substituinte é o metil. Então, ler-se 5-metil, 1-eno, 8-ino. É assim que nomeia um composto insaturado com substituinte normal. Substituinte normal é aquele que só tem uma extremidade, uma única ponta. Vamos então verificar o que vem a ser o substituinte ramificado. Observe que eu tenho aqui a cadeia principal, representada em cor amarela. E observe que ela tem a insaturação. E preso à cadeia principal, eu tenho um substituinte. Nota-se que esse substituinte é um substituinte que tem duas pontas. Então, ele é identificado como sendo o substituinte ramificado. Neste caso, haveremos de ter um cuidado especial. Nós devemos numerar o substituinte a partir do carbono que está ligado na cadeia principal. Observe que este substituinte ele tem 3 carbonos. Eu inicio a numeração a partir desse carbono que está ligado na cadeia principal. Então, esse é o carbono de número 1 do meu substituinte. Em seguida, nós devemos escolher a sequência de carbono da ramificação.
temos aqui o substituinte ramificado com 2 carbonos da sua cadeia principal do substituinte. Esse carbono que ficou fora da cadeia principal é a menor sequência, ela deverá ser informada com a sua localização. Então, esta sequência tem um único carbono, e esse carbono está preso no carbono de número 1. Então, ler-se assim: 1-metil etil. Ou seja, no carbono 1 do substituinte, eu tenho a sequência menor denominada de metil e a sequência maior denominada de etil. Vamos então verificar este outro composto. Observe que ele é insaturado por conter a tripla. Nota-se que eu tenho um substituinte com 2 extremidades. E esse substituinte tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu devo numerar a partir do carbono que estiver preso na cadeia principal. Então, esse é o carbono que está preso na cadeia principal. Esse é o carbono de número 1. Eu devo escolher agora a sequência maior possível. Então, a sequência maior é esta sequência. Então, vamos chamá-lo aqui de 2 e este aqui de 3. A sequência maior tem 3 carbonos e a sequência menor só tem um único carbono. Logo, esta sequência menor está ligada ao carbono de número 1. Como essa sequência menor só tem um carbono, é a sequência chamada de metil. Então, ler-se 1-metil propil. No carbono 1 do propil, eu tenho um substituinte metil. Então, ler-se 1-metil propil. É assim que identificamos o substituinte ramificado. Vamos, então, dar nome a estes insaturados. No meu primeiro exemplo, devo numerar de modo que a insaturação receba o menor número possível. Observe que eu tenho insaturação na posição 2. A cadeia principal tem 7 carbonos, prefixo ept. Eu tenho uma dupla no carbono de número 2, então ler-se 2-en. Como é um hidrocarboneto, terminação O. Eu devo agora informar a localização do meu substituinte. Então, no carbono de número 4, eu tenho 1-metil etil. Mais uma vez, ept com esse H no meio da palavra, ele é suprimido. Escrevemos então com E. Nome desse composto: 4, 1-metil etil, ept, 2-en. E este outro composto? Devemos numerá-lo de modo que a insaturação receba o menor número possível. Logo, devemos iniciar da direita para a esquerda. Isso porque a insaturação está mais próxima da extremidade da direita. Observe que a insaturação caiu no carbono de número 3. Nome desse composto: cadeia principal com 8 carbonos, oct. Eu tenho uma tripla. O infixo que designa a tripla é o infixo in. Mas onde é que está localizada a tripla? No carbono de número 3. Então, ler-se 3-in. Como trata-se de um hidrocarboneto, o sufixo é o sufixo O. Este é o nome da cadeia principal. Mas essa cadeia contém um substituinte ramificado, que está na posição 5. Então, ler-se na posição 5, eu tenho 1-metil propil. Nome desse composto: 5, 1-metil propil, octa 3-in. Observe que os substituintes ramificados, ele deverá vir escrito entre parênteses. Isto porque ele é constituído por 2 ou mais substituintes, porque ele tem pontas. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Multiplicadores dos substituintes. Os multiplicadores são sempre representados por prefixos. Eles são utilizados quando existem mais de um substituinte igual, mas não são considerados no ordenamento alfabético. Vamos então verificar o exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica principal, que é a maior e que contém a insaturação. Está mais próxima da extremidade da direita, eu devo iniciar a numeração da direita para a esquerda. Nota-se que a insaturação está no carbono de número 3. Como é que eu dou nome a esta cadeia principal? Primeiro, conta o número de carbonos.
8 carbonos, oct. Tem uma tripla. O infixo que designa a tripla é o infixo in. Mas onde é que está localizada a tripla? No carbono de número 3. Então, lê-se 3-in. Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação é a terminação O. Eu tenho agora 3 substituintes. Observe que eles são metil, metil, porque só tem um único carbono. Esse etil, porque ele tem 2 carbonos. Como eu tenho 2 substituintes iguais, ao invés de ficar repetindo metil, metil, eu vou atribuir um prefixo que designa a quantidade de substituintes repetidos. Como são 2, atribuo o prefixo di. Se fosse 3 iguais, atribuiria o prefixo tri e assim por diante. Então, eu devo ordená-los de acordo com o alfabeto. No carbono de número 6, eu tenho etil. E nos carbonos de número 5 e 7, eu tenho 2 substituintes iguais. Então, lê-se 5,7 dimetil. A pessoa, você não falou que os substituintes deverão ser postos em ordem alfabética? O D não vem antes do E no alfabeto? Sim. O D vem antes. Só é que aqui é um prefixo que designa a multiplicidade, a repetição de substituintes. Eles não são considerados no ordenamento alfabético. Logo, o nome desse composto, 6-etil, 5,7 dimetil, oct, 3-ino. Esse é o nome do composto. Vamos, então, verificar os multiplicadores da insaturação. Os multiplicadores di, tri, tetra são utilizados quando existe mais de uma insaturação. Acrescenta ao prefixo, antecedendo ao infixo em ou in, para designar as quantidades de insaturações. Vamos, então, ver o meu exemplo. Eu tenho aqui um composto onde está representado a cadeia carbônica maior, que é a cadeia carbônica principal. Ela contém 2 insaturações iguais. Será o di. Então, eu vou ler di-en para dizer que eu tenho 2 duplas. Observe que eu tenho um substituinte e esse substituinte é formado por um total de 2 carbonos. Vamos, então, numerar a cadeia principal. Nós devemos dar preferência à insaturação, de modo que elas recebam os menores números possíveis. Como a primeira insaturação do lado esquerdo está mais próximo, eu devo iniciar esta numeração a partir desta extremidade. Eu tenho insaturações nas posições 2 e na posição 4. Como é que fica o nome da cadeia principal? Ler-se 7 carbonos hept. Eu tenho 2 duplas, então eu tenho di-en. Eu não vou repetir en, é di-en. Mas onde é que elas estão? Uma no carbono 2 e a outra no carbono 4. Então, ler-se 2,4 di-en. É hidrocarboneto O. Nota-se que eu tenho um substituinte e esse substituinte está no carbono de número 4. Daí, ler-se 4-etil, que é o nome desse substituinte. Olha o H novamente. Eu vou suprimir o H e escrever hept com E. Nome desse composto: 4-etil hept. 2,4 dieno é o nome do composto. Vamos então verificar esse outro exemplo. Eu tenho a minha cadeia principal com 2 insaturações iguais, 2 triplas. Nota-se que estas triplas estão equidistantes das extremidades. Vamos ver. 1, 2, 3. Se olharmos para cá. 1, 2, 3. Quando isto vier a ocorrer, você tem um livre arbítrio para escolher a cadeia. Mas, neste caso, além das insaturações, nós temos um substituinte metil ou metila. Nesse caso, este substituinte vai desempatar o empate das posições das insaturações. Daí, nós vamos ser obrigados a numerar esta cadeia da esquerda para a direita. Isto porque eu tenho que desempatar com o substituinte.
A minha cadeia principal é formada por 8 carbonos. Prefixo que designa 8 é o prefixo oct. Eu tenho duas triplas, in. Eu junto as triplas e atribuo a estas triplas um prefixo. Como são duas triplas, ler-se di-in. Mas onde é que elas estão? Uma no carbono 3, outra no carbono 5. Então, ler-se 3,5 di-in. Como é o hidrocarboneto, terminação O. Nota-se que nós temos um substituinte no carbono de número 2. E esse substituinte é o metil. Então, ler-se 2-metil. Oct 3,5 diênio. É o nome do composto. É comum dos insaturados. Veja bem, todas as vezes que o substituinte for ramificado, eles poderão receber nomes comuns. E esses nomes comuns, eles são muito utilizados nos vestibulares e até mesmo no Enem. Estão relacionados com a classificação do carbono do substituinte que estiver ligado à cadeia principal. Ele pode ser um carbono secundário, atribui-se um prefixo sec. Ou ele pode ser um carbono terciário, atribui-se o prefixo tec, ou tércio. Estes prefixos, eles são ignorados no momento do ordenamento alfabético. A mesma coisa que acontece com os multiplicadores das ramificações. O di, o tri, você não deve levar em consideração no ordenamento alfabético. Mas se vocês estiverem comparando dois substituintes com seus respectivos nomes comuns, eu devo levar em consideração. No caso desta competitividade. Vamos, então, verificar alguns substituintes importantes. Por exemplo, o tec-butil, ele precede o isobutila, pois iso não é prefixo. Aqui não é prefixo. Então, inicia-se com i. Isso aqui é um prefixo. Você despreza, então inicia-se com b. Como o b no alfabeto vem antes do i, nós devemos sempre escrever primeiro tec-butil em função do isobutil. E se nós estivermos competindo? Se nós tivermos o sec-butil e o terce-butil. Observe que o sec vem primeiro em relação ao tec. Daí, devemos escrever primeiro o sec-butil para depois escrever o tec-butil. Vamos, então, ao exemplo. Eu disponho aqui de uma cadeia carbônica principal e ela é a maior, que contém a insaturação. Eu tenho dois substituintes ramificados. Observe que devemos numerar essa cadeia dando preferência à insaturação. Como a insaturação está mais próxima da extremidade da esquerda, a numeração iniciou-se da esquerda para a direita. Eu tenho dois substituintes ramificados porque ele tem pontas. Um com 2 pontas e o outro com 3 pontas. Vamos então analisar a cadeia principal. A minha cadeia principal, ela tem 9 carbono, prefixo non. Tem uma dupla no carbono de número 3, então ler-se 3-en. Como é um hidrocarboneto, a terminação é O. Este é o nome da cadeia principal. Vamos agora analisar os nomes comuns para estes substituintes ramificados. Veja bem, eu tenho aqui o meu substituinte com 4 carbonos. Ele está ligado a 3 outros carbonos, então ele é um carbono terciário. Logo, do substituinte, este carbono é o carbono terciário que vai ligar na cadeia principal. Logo, temos que esse carbono é terciário e o número total de carbonos são 4. Então, ler-se tec-butil ou tec-butila. Este outro substituinte também é ramificado com 2 carbonos. E quem está preso é esse carbono. Este carbono é um carbono secundário. Ele poderia ser chamado de sec-propil. Eu disse poderia. Mas além de ser sec, ele também é iso. Por que iso? Porque esse carbono que está ligado à cadeia principal está equidistante das extremidades. Então, ler-se como sendo o isopropil. Lembre-se que iso não é prefixo. Então, entre I e B, porque eu não levo em consideração o prefixo tec, ele deve ser ignorado,
o B vem antes. Daí ler-se que no carbono de número 5 eu tenho terc-butil e no carbono de número 6 eu tenho desse composto. 5 terc-butil, 6 isopropil, non 3N. Vamos então analisar estruturas insaturadas que apresentam cadeias carbônicas fechadas. Veja bem, isto é denominado de ciclo alcino. É um alcino de cadeia carbônica fechada. Eu devo iniciar a numeração a partir do carbono da insaturação. Esta é uma opção. Eu comecei pelo carbono 1. Se esse é o carbono 1, automaticamente esse será o 2. Este o 3, este o 4, este o 5. Nota-se que eu tenho substituintes de acordo com esta numeração, nas posições 3, 4 e 6. Mas você poderia iniciar a numeração a partir deste carbono. Se você chama esse carbono de 1, dando preferência à insaturação, este será o 2, 3, 4, 5, 6. Nota-se que observando a numeração em cor amarela que está dentro do meu ciclo, eu tenho substituintes nas posições 3, 5 e 6. Como 3, 4 e 6 é menor, eu devo então desprezar essa numeração que está aí representada internamente. Esta é a numeração correta para essa estrutura. Observe que nós temos aqui no ciclo um total de 6 carbonos. Então, devemos escrever o prefixo ciclo para dizer que a cadeia é fechada. Como eu tenho 6 carbonos, o prefixo que designa 6 carbonos é o prefixo X. Observe que eu tenho uma tripla. Esta tripla deverá ser formada em que posição? E, geralmente, quando tem uma única insaturação, nós devemos iniciar da insaturação. Logo, eu tenho uma tripla no carbono 1, ler-se 1,1. Como trata-se de hidrocarboneto, terminação O. Eu tenho aqui 3 ramificações. É denominado de metil ou metila. Esse substituinte com 2 carbonos é denominado de etil ou etilo. Já esse substituinte, ele tem 3 carbonos, mas ele é um substituinte ramificado. Temos que ter o cuidado. Devemos numerar a partir do carbono que estiver ligado à cadeia principal. Então, esse é meu carbono 1, seguindo o caminho maior. Os 2 caminhos são do mesmo comprimento. Daí eu chamo qualquer um de 2. Logo, eu tenho um substituinte preso no carbono 1. Esse substituinte ele não foi escolhido na cadeia principal do substituinte ramificado. Daí eu tenho no carbono de número 1 um substituinte metil. Nome deste substituinte ramificado é 1-metil-etil. Logo, devemos colocar em ordem alfabética para representar o nome oficial deste composto. No ordenamento alfabético, primeiro vem o etil. Mas onde é que está o etil? Carbono 4. Ler-se 4-etil. Eu tenho metil e tenho metil-etil. O metil vem antes do metil-etil. Logo, no carbono de número 6, eu tenho metil. E no carbono de número 3, eu tenho 1-metil-etil. Nome desse composto. 4-etil, 6-metil, 3. 1-metil-etil, ciclo X, 1-ino. Este é o nome do composto. Vamos então dar nome comum para esse composto. O nome da cadeia principal é o mesmo. O nome comum é atribuído somente a substituintes ramificados. Observe que esse substituinte ele tem 3 carbonos. Como este carbono, que está ligado na cadeia principal, está equidistante das 2 outras extremidades, ele recebe o nome carinhoso de isopropil. Então, ao invés de lermos 1-metil-etil, na linguagem comum, nós vamos ler isopropil. Isopropil. Ou isopropila. Então, eu tenho M, E e I. Quem é que vem primeiro no alfabeto? E. Então, ler-se na posição 4, eu tenho o etil. M e I. Quem é que vem primeiro? O I.
Na posição 3 eu tenho isopropil e na posição 6 eu tenho metil. Este é o nome comum deste composto. Eu tenho o nome oficial e lembre-se que os vestibulares também poderá exigir alguns nomes comuns. Esse é o nome comum deste composto. Vamos então verificar a nomenclatura dos cíclicos insaturados. Eu tenho aqui um composto cíclico que tem uma tripla ligação. Eu tenho a insaturação. Eu tenho aqui também um substituinte. Se eu chamo esse carbono aqui de 1, obrigatoriamente ele será o 2. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neste sentido, o substituinte cairá na posição 7. Mas se eu chamo esse carbono aqui de 1, automaticamente esse é o 2, 3, 4. Eu tenho o substituinte na posição 4. Logo, esta numeração é a numeração correta. Nome desse composto. Como trata-se de um composto cíclico, escreve a palavra ciclo. Neste ciclo, eu tenho um total de quantos carbonos? 8 carbonos. Então, o prefixo é oct. Eu tenho uma tripla no carbono 1, então ler-se 1,1. Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação é a terminação O. Este é o nome da cadeia principal. Mas eu tenho que informar o nome do substituinte. No carbono de número 4, eu tenho substituinte etil. Então, ler-se 4-etil-ciclooctino. É o nome do composto. E este outro composto? Nota-se que nós temos duas cadeias cíclicas. A principal como sendo a cadeia carbônica maior. Logo, esta é a minha cadeia principal. E na cadeia principal eu tenho uma dupla ligação. Eu devo numerá-la de modo que a dupla receba o menor número possível. Chamei esse aqui de 1, esse aqui de 2, automaticamente esse será o 3. Se eu tivesse iniciado a numeração por esse carbono, invertendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o substituinte iria cair na posição 6. Eu devo numerá-la de modo que a insaturação receba o menor número possível. Obrigado a numerar neste sentido horário. 1, 2, 3. Nome da cadeia principal. Cíclica, escreve ciclo. A cadeia principal, ela contém um total de 6 carbonos. O prefixo que designa 6 é X. Tem uma dupla no carbono 1, ler-se 1N. Como trata-se de um hidrocarboneto, terminação O. Nome desse composto. Ciclohexeno. Esse é o nome da cadeia principal. Mas no carbono de número 3, eu tenho um substituinte também de cadeia cíclica, mas esta cadeia tem um total de 5 carbonos. Como ele é substituinte, ele tem a terminação -io. Como ele é de cadeia fechada, ele tem o prefixo ciclo. Então, ler-se que no carbono 3 eu tenho ciclopentil. Vamos então dar nome a esse composto. Primeiro passo é identificar a cadeia principal. Neste caso, a cadeia principal é a cadeia carbônica cíclica. E ela contém uma insaturação, contém uma tripla. Devemos numerá-la de modo que a insaturação receba o menor número possível. Daí eu tenho a opção de iniciar por este carbono. Se esse é o carbono 1, esse será o 2, este o 3. Observe que eu tenho um substituinte na posição 4. Mas se você optou por numerar neste outro sentido, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Observe que o meu substituinte cairá na posição 5. Como a numeração em cor preta, o meu substituinte caiu na posição 4, nós devemos desconsiderar esta numeração. Como a cadeia carbônica é uma cadeia carbônica cíclica, nós vamos atribuir o prefixo ciclo para dizer que ela é fechada. Neste ciclo, nós temos 6 carbonos. O prefixo que determina a quantidade de carbono, 6 é o prefixo X. Eu tenho uma tripla. A tripla está na posição 1, ler-se 1,1. Como é o hidrocarboneto, terminação O. Este é o nome da cadeia principal. Só é que nesta cadeia principal existe um substituinte ramificado. Nós devemos, então, numerar o substituinte ramificado a partir do carbono que está ligado na cadeia principal. Então, este é o carbono de número 1.
Seguindo a cadeia mais longa, 2, 3. Nota-se que eu tenho um ligante na minha cadeia principal do substituinte. Este ligante é o ligante metil. Então, ele está no carbono 1. Ler-se 1-metilpropil. Mas onde que está o metilpropil? Está no carbono de número 4. Então, eu tenho, no carbono 4, eu tenho 1-metilpropil, ciclo X1. Observe que todos os substituintes ramificados recebem nomes comuns. A cadeia principal é a mesma. O que vamos mudar é o nome do substituinte, atribuindo a ele o nome comum. Como eu tenho um total de 4 carbonos, e o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono secundário da ramificação, logo este substituinte é chamado de uma maneira comum como sendo sec-butil. Como ele está no carbono 4, ler-se 4, sec-butil, ciclo X1. Este é o nome comum da estrutura. Espero que vocês tenham compreendido toda essa aula. Não se esqueça de inscrever no canal e de clicar no sininho, que é para ser avisado de uma próxima aula. Lembre-se também de compartilhar com seu colega. Bons estudos e até o próximo vídeo.